Se você chegou até este vídeo, existe uma grande chance de algo dentro de você já estar incomodando, mesmo que em silêncio. Talvez você esteja perto dos 40 anos, ou já tenha passado deles, e existe uma sensação estranha que começa a aparecer nessa fase. Não é desespero, não é pânico, é pior. É aquela dúvida silenciosa que surge no meio da noite, quando tudo está quieto. Será que eu fiz o suficiente até aqui? Porque a verdade é uma só. Muita gente trabalhou a vida inteira, acordou cedo, abriu mão de muita coisa, e mesmo assim, quando olha para o próprio patrimônio, não vê segurança, vê esforço, mas não vê liberdade. E é aqui que começa o ponto de virada, porque aos 40 anos, normalmente existem dois caminhos bem claros. O primeiro tipo de pessoa é aquele que até conquistou algumas coisas, uma casa, um carro, talvez até um terreno, mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Essas conquistas, na maioria das vezes, não colocam dinheiro no bolso. E lá, impostos, manutenção, contas. É como se a pessoa tivesse construído um castelo que precisa ser alimentado todos os meses. Agora existe o segundo tipo. Aquele que chegou aos 40, sem patrimônio, pagando aluguel, vivendo mês após mês, correndo atrás do próximo salário. Embora pareçam diferentes, esses dois perfis têm algo em comum. Os dois ainda dependem do trabalho. Os dois ainda trocam tempo por dinheiro. E isso é o verdadeiro problema, porque existe algo acontecendo no mundo que poucas pessoas estão prestando atenção. Durante décadas, fomos ensinados a seguir um roteiro simples: estudar, trabalhar, contribuir, e um dia saia. Mas esse roteiro tá quebrando. Antigamente, existiam cerca de 10 pessoas trabalhando para sustentar um aposentado. Hoje, esse número tá caindo rapidamente. E no futuro, pode chegar perto de 2 para 1. Agora pensa comigo, como esse sistema vai se sustentar? A resposta é simples: não houver. E quando essa conta não fechar, quem não tiver um plano próprio, vai sentir primeiro. É por isso que existe uma mudança silenciosa acontecendo. As pessoas que estão começando a entender isso não estão mais confiando apenas no trabalho, elas estão criando outra fonte de renda. Uma renda que não depende do esforço diário. Uma renda que entra mesmo quando elas estão descansando. Isso teme não. Renda passiva. Imagina isso por um segundo. Você acorda e já tem dinheiro entrando. O dinheiro simplesmente trabalhou por você. Parece distante, talvez, mas não é impossível. Depende de uma única coisa: decisão. Decidir parar de trabalhar só pelo dinheiro e começar a fazer o dinheiro trabalhar por você. E é exatamente isso que você vai entender agora. Agora que você entendeu o problema, é hora de falar da solução. E aqui está algo importante. Não existe fórmula mágica, mas existe estratégia. Uma estratégia simples, que pode ser aplicada por qualquer pessoa, mesmo começando do zero. Imagina dividir o seu dinheiro em 4 partes iguais, 4 pilares, 4 motores trabalhando por você ao mesmo tempo. O primeiro é a renda fixa. Esse é o seu porto seguro, é o que protege o seu dinheiro e mantém estabilidade. São investimentos que podem render perto de 1% ao mês. Pode parecer pouco, mas aqui está o segredo: consistência. Se você tem 10 mil reais, isso pode gerar cerca de 100 reais por mês, sem esforço, sem estresse. Agora imagina isso crescendo com o tempo. O segundo pilar são as ações brasileiras. Mas calma, não estamos falando de apostas. Estamos falando de se tornar sócio de empresas sólidas, bancos, energia, saneamento, empresas que lucram todos os anos, e quando elas lucram, você lucra junto, através dos dividendos. É como receber uma parte do lucro, só por estar posicionado. O terceiro pilar leva você para fora do Brasil. Investimentos internacionais, porque o mundo não gira só aqui. Ao investir fora, você participa do crescimento de gigantes globais e ainda protege seu dinheiro em dólar. E aqui existe algo poderoso: diversificação. Se algo acontece no Brasil, você não fica totalmente exposto. E o quarto pilar, um dos favoritos de muita gente: fundos imobiliários. Eles funcionam como imóveis, mas sem dor de cabeça. Você recebe aluguéis mensais, sem precisar lidar com inquilino, reforma ou burocracia.
Agora presta atenção nisso. Quando você junta esses 4 pilares, você cria um sistema que trabalha por você. E aqui entra o fator mais poderoso de todos, o tempo. Vamos colocar isso em números simples. Se você começa com R$10.000 e deixa isso crescer a 12% ao ano, sem colocar mais nada, em 10 anos, vira cerca de 31 mil. M20 anos, 96 mil. M30 anos, mais de 300 mil. Agora segura isso se você adiciona apenas R$500 por mês. O jogo muda completamente. Em 10 anos você pode chegar perto de 150 mil, em 20 anos, mais de 500 mil. E em 25 anos, você encosta no 1 milhão. E é aqui que tudo muda. Porque isso não é sobre sorte. É sobre consistência. É sobre decisão. Se esse vídeo tá abrindo sua mente de alguma forma, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque aqui a ideia é simples. Te mostrar o caminho que a maioria só descobre tarde demais. E voltando, o mais curioso disso tudo é que no começo parece lento. Quase parado. Mas depois, o crescimento acelera. É como uma bola de neve descendo uma montanha. No início, pequena. Depois, impossível de parar. Agora imagina 2 cenários. Uma pessoa começa hoje, outra decide esperar. Daqui a 20 anos, a diferença entre elas não é pequena. É gigantesca. E tudo por causa de uma única decisão: começar. Então não espere ter muito dinheiro. Não espere o momento perfeito. Ele não existe. Comece com o que você tem, porque o tempo não volta. Camisa